Meus amados, convido você a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 1, nós vamos ver do versículo 11 e 12. Gálatas 1. Gálatas 1, 11 e 12. Como de costume, nosso tema dessa noite é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ó Pai, pedimos que o Senhor venha aquecer nossos corações com a Tua verdade e que a Tua palavra venha ficar em nossa mente, em nosso coração, e que o Senhor venha aplicar no coração de cada um a Tua palavra conforme o Teu desejo. É a nossa oração, nossa petição como igreja aqui reunida, em nome de Cristo fazemos. Amém, ó Pai. Meus amados, a igreja da região da Galácia estava passando por um momento muito difícil quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para essas igrejas daquela região. Falsos mestres estavam se levantando no meio deles, pessoas que estavam barateando o evangelho da graça, barateando o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. E esses mestres encontravam aderência, encontravam não resistência, mas encontravam adesão no meio da igreja daquela região. Eles estavam ali encontrando pessoas que estavam dando ouvidos a eles. Os judaizantes falavam que o apóstolo Paulo não era apóstolo de verdade, não era um homem de Deus, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas ele era um falso apóstolo. Dizia que Paulo pregava mentiras, dizia que Paulo estava anunciando não o evangelho da graça, mas o evangelho de mentiras para desviar as pessoas do reino de Deus. A primeira mentira que eles pregavam e anunciavam é que a influência do sacrifício de Cristo para a salvação não era suficiente, a insuficiência do sacrifício de Cristo para a salvação do homem. E quer ver só, isso fica muito claro quando nós olhamos a recomendação dada em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 e 5. Ele fala assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vós circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Alguns irmãos que estavam lá, deixa o versículo anterior, versículo 1, isso, vinha lá da Judéia, estava ensinando que não precisava, ou melhor, eles estavam ensinando que deveria ter a circuncisão física para a salvação, porque quem não fosse circuncidado não era salvo. E na nova aliança e na graça, a circuncisão não era mais externa, mas era algo interno. Versículo 5. E aí ele vai trazer outros ensinamentos. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, olha a denúncia que está sendo feita aqui, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidar-vos e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Agora, já a graça não é mais suficiente, mas é necessário para a salvação o quê? A circuncisão, conforme a lei, conforme Moisés. Eram duas heresias básicas que esses fariseus estavam ensinando. O sacrifício de Cristo era insuficiente e a obrigatoriedade de seguir a lei.
a obrigatoriedade de voltar para o sacrifício da lei. A graça não mais é suficiente. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho totalmente verdadeiro, mas é parcial. Por isso, nosso tema dessa noite é o Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, o Evangelho de Cristo é para a vida. O Evangelho de Cristo é para a vida. Não devemos e não podemos abandonar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos ficar firmes e fortes no Evangelho que o Senhor Jesus nos dá. Versículos 6 e 7 fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. E o apóstolo Paulo está aqui tendo essa admiração. Olha, por que vocês estão fazendo isso? Me admira vocês que receberam a graça, receberam algo maravilhoso, receberam algo que transforma o coração do homem. A voltar para a lei, a voltar para um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. E com um vestimento ainda de algo que é sacro, de algo que é santo, que é a lei. Ele continua, versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Jesus Cristo, ou de Cristo, o Evangelho de Cristo. Querem perverter o Evangelho de Cristo Jesus. Meus amados, olha que sério que é isso. Muitas pessoas, as igrejas da região da Galácia, estavam abandonando o Evangelho de Cristo para voltar para a escravidão da lei. A liberdade que Cristo nos dá não é para ser abandonada ou para ser tratada de modo fugaz, de modo irreverente, de modo não operante. Mas o Evangelho de Cristo Jesus é para mudar nossa vida por completo, nos tirar do peso da lei e nos colocar na graça como livres que somos. E assim como nós somos livres hoje, aqueles irmãos também eram naquele tempo e naquele momento. Mas muitas pessoas estavam dando ouvidos para esses que pregavam que o Evangelho de Cristo não é bem assim, que essa graça não é bem assim, que precisa ter a lei, que precisa ter ali a circuncisão, levando o peso para as pessoas. Paulo fica admirado com o que essas pessoas estão abandonando a graça de forma tão fácil, de forma tão fugaz, indo para algo que não é o Evangelho de Cristo, rapidamente abandonando a fé. Rapidamente abandonando a fé. A inconsistência, a instabilidade dos membros daquela igreja. A inconsistência e a instabilidade dos membros daquela igreja. John Stott, ele diz no comentário dele da carta aos Gálatas, que aos Gálatas, a única que não há aqui, a única carta que não há oração, louvor, ações de graças, nem elogios, é a carta aos Gálatas. Não há oração, não há louvor, não há ações de graças e nem elogios na carta de Gálatas. Por quê? Porque é um puxão de orelha. Por quê? Porque é aquele chamar a atenção para a verdade, para a graça e para voltar o Evangelho verdadeiro e genuíno. Por isso essa carta não é uma carta para passar a mão, adular os crentes do mimimi, ou os crentes do oba-oba, ou aqueles que estão apenas achando que estão vivendo uma aventura e qualquer momento estão dispostos a sair e a abandonar. Pelo contrário, aqui é chamar a atenção ao Evangelho verdadeiro, santo e justo. É chamar a atenção a viver uma vida em retidão e prontidão, não importa o momento, ou não importa quem falar, o que falar, eu vou viver o Evangelho de Cristo. Veja o que ele fala lá no versículo 6. Admira-me que estejais passando
tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho? A fé é algo que deve ser guardada. O abandono da graça para voltar para o jugo da lei? Não, não deve ser assim. Nós não podemos apostatar da fé, deixar a fé, abandonar a fé. Mas pastor, eles estavam abandonando a fé, eles estavam voltando apenas para o Velho Testamento. Mas acontece que o Velho Testamento tinha passado. Acontece que Cristo cumpriu a lei. Acontece que Cristo veio para nos libertar do peso da lei e nos colocar na sua graça. João Calvino, ele disse: Gálatas estavam afastados de Cristo, não porque rejeitam totalmente o cristianismo, e sim porque a corrupção da doutrina do cristianismo ocorrera em tal proporção que só lhe restava um evangelho ou um Cristo imaginário. Eles estavam vivendo o evangelho de um Cristo imaginário, de um Cristo somente de pensamentos, e não de vida e não de graça. O afastamento dos Gálatas era de forma clara do evangelho de Cristo, o evangelho da verdade. A mensagem de Gálatas é atual e oportuna no nosso tempo, no nosso momento. Por quê? Porque hoje nós temos muitas pessoas apostatando da fé, deixando a fé, e dizendo: qualquer evangelho basta, qualquer caminho que me fala de Deus basta, qualquer caminho que fala da Bíblia é bom, eu vou em todos. É uma apostasia da fé, porque quem crê em tudo não crê em nada. Quem crê em tudo não crê em nada. Nós temos vivido um tempo do sincretismo religioso, onde todos os caminhos levam a Deus. O barateamento do evangelho é evidente. Não se pode falar em pecado em muitas igrejas, em muitos locais, em muitos púlpitos. Não pode denunciar o erro da política, o erro da direita, da esquerda, do centro. Não se pode falar do erro do homem, e muito menos do erro dos casais ou das famílias. O evangelho de meias verdades, o evangelho da caixinha de promessa, e não mais do que isso. Meus amados, nós não podemos viver esse evangelho dessa forma. Assim como os Gálatas estavam abandonando a fé, a graça, o amor de Deus, o sacrifício de Cristo Jesus, muitos têm abandonado o evangelho verdadeiro e correndo atrás de coisas que apenas afagam o nosso coração e nossa alma. Reverendo Hernandes, em seu comentário do Gálatas, ele fala o seguinte: os Gálatas eram vicariamente religiosos e desertores espirituais. Estavam abandonando o evangelho da graça para abraçar o evangelho das obras. E aqui é forte. Ele fala que eles eram os desertores espirituais, abandonando o evangelho da graça para abraçar o evangelho das obras. O abandono ao Deus da palavra e a palavra do Deus não deve ser algo para o nosso coração e para a nossa vida. Devemos trazer essa centralidade para o nosso coração. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. E percebe que aqui há evidência, é a graça do Senhor nosso Deus, é a salvação pela obra de Cristo, não pela nossa. Ao mesmo tempo, Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Fique atento, fique de olhos abertos, porque muitos irão se enganar com esses falsos lobos, com esses lobos verdadeiros, falsos ovelhas, mas com palavras convincentes, com verdades aparentes, que querem enganar o nosso coração e nos deturpar e nos roubar.
e querem afagar nosso ego, dizendo: você tem direito de ser feliz, você pode, você consegue, você não precisa sofrer, tem algo melhor para você, você só vem para esse evangelho, porque aqui nós resolvemos todos os problemas. O evangelho do fácil tem sido oferecido em muitos lugares, em muitas filosofias, em muitos consultórios, até de psicologia. Meus amados, olhe para Cristo. A graça do Senhor nosso Deus está à nossa volta. É esse evangelho que nós devemos seguir. Não podemos atentar para esses filósofos, esses conceitos, esse tempo, que querem mostrar, que querem nos enganar, como esses falsos lobos roubadores, que enganam e destroem a alma. Enganam e destroem a alma. O escritor de Hebreus faz esse alerta: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Procure a graça, viva a graça, se atente na graça, se atente no evangelho de Cristo, que é gracioso, é amoroso, e não abandone esse evangelho, porque esse evangelho é para a vida, é para andar com Deus todos os dias, em todo o tempo, em todo momento. Em segundo lugar, o evangelho de Cristo é único e verdadeiro. É único e verdadeiro. Nós não temos vários evangelhos, nós não temos vários caminhos, nós não temos várias portas. Nós temos um evangelho, nós temos um caminho, nós temos uma verdade e nós temos uma vida, que está em Cristo Jesus. Ele é único e verdadeiro. Ele é único e verdadeiro. Versículo 8 e 9 fala assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo dos céus, nos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Meus amados, olha a verdade do Senhor, e Ele fala assim: olha, se pregarem, ou se mesmo eu pregar, ou se um anjo vir do céu e pregar um evangelho diferente, não atenda, não dê ouvidos. Meus amados, olha o que nós temos visto em nosso tempo, que nós temos presenciado com a internet, com os canais de YouTube, com os pequenos vídeos dos Instas, dos Faces e assim por diante. Muitos pregando evangelho, e evangelho, e evangelho. Muitas músicas sendo compostas, e muitos louvores com afirmações perigosas, sobre até a graça, o evangelho de Cristo. Esses dias eu estava vendo um pouco desses vídeos, e daqui a pouco chegou um pregador falando: olha, esse negócio de eleição é coisa furada. Como pode alguém pregar o evangelho para outra pessoa, se a outra pessoa não pode ter Cristo Jesus? Se ela não é eleita, você está oferecendo o evangelho que isso não pode ser aceito por ela. Você está enganando ela, deturpando ela. E eu pensei comigo, cara, que cara insolente, que cara insolente. É Deus que salva, é Deus que muda corações, e agora esse quase que eu chamei ele de incircunciso, né? Esse incircunciso está falando o quê? Mas está cheio dessas coisas, convencendo corações de homens e mulheres que de forma honesta começam a seguir essas pessoas. Meus amados, se alguém oferecer outro evangelho que não seja a graça, que não seja a suficiência de Cristo, que não seja da palavra de Deus, olhe para isso e fale: isso é maldito, isso não vem de Deus, isso não vem do Senhor, vem do homem.
porque nós devemos seguir o evangelho que vem de Cristo Jesus. Oh, glória! É esse evangelho que muda vidas. O evangelho é de Cristo e é maior que todos. Ah, mas lá na minha igreja o pastor pregou tal coisa. Tá, mas o que é maior? O pastor ou o evangelho? O evangelho. Lá na minha igreja o bispo pregou. Ah, mas o que é maior? É o bispo ou é o evangelho? É o evangelho. Ah, mas o pastor, o presbítero pregou tal coisa. Mas o que é maior? O evangelho ou o presbítero? O evangelho. É a palavra de Deus que deve ser pregada e ensinada, porque não vem de homens, mas vem do próprio Cristo. Porque o evangelho de Cristo é as boas novas de Cristo, é esse poder do evangelho que nós devemos seguir. O evangelho de Cristo é maior do que o apóstolo Paulo, e por isso ele fala: mas se nós pregarmos, ou se eu pregar, ou se vir um anjo pregar, não siga. Porque o evangelho verdadeiro, bom, limpo e claro para a nossa vida é esse: que Cristo salva pecador, que Cristo muda a vida, que Cristo é o que deve ser o centro de todas as coisas. O comentarista Bruce, ele fala: não é a mensagem, não é o mensageiro, o que é mais importante é a mensagem. Não é o mensageiro, o que é mais importante é a mensagem. É a mensagem. Pode vir até de uma mula. O que mais importante não é o mensageiro, é a mensagem. Pode vir de uma pessoa muito simples. O que é mais importante não é o mensageiro, é a mensagem. Pode vir de um doutor. O que é mais importante é a mensagem e não o mensageiro. Mas eu vou falar uma coisa para nós, para mim e para você. O evangelho, a mensagem que esses homens pregam é mais importante do que eles. É o que fica, é o que não vai passar, é o que vai durar eternamente. Porque os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras não passarão. E as palavras não é do pregador, é as palavras do Senhor nosso Deus. O evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo não era verdadeiro por causa do apóstolo Paulo, mas por causa do próprio evangelho. Ah, mas foi o apóstolo Paulo que falou. Foi o apóstolo Paulo que falou? Ah, então vamos observar. Mas está falando da verdade? Sim, está falando da verdade do evangelho, então vamos seguir. Talvez você lembre quando você fez a tua pública a profissão de fé aqui na igreja. Lembra? Você lembra? Tem alguns, foi recente aí, né? Tem alguns foram recentes. Qual que é a última promessa que nós fazemos? De sermos fiéis e obedientes à liderança da igreja, desde que essas sejam fiéis à palavra de Deus. Por quê? Porque é uma promessa condicionante. É uma promessa condicionante. Enquanto esses irmãos forem fiéis à palavra de Deus, eu vou ser submisso. A partir do momento que essa liderança não ser mais fiel à palavra de Deus, você está desobrigado. Por quê? Porque a palavra de Deus que é a centralidade dessa igreja. A palavra de Deus deve ser a centralidade da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Devemos observar, sim, aqueles que ministram com fidelidade, mas devemos observar o que esses ministram. O ministério de uma pessoa não é verdadeiro pelo número de pessoas que ela alcança, mas é verdadeiro se pregar o evangelho com fidelidade. Está sendo pregado o evangelho com fidelidade, então é verdadeiro. Se está sendo pregado com mentira, apenas para encher igrejas, apenas para afagar o ego das pessoas, apenas para dizer o que as pessoas querem ouvir, então esse evangelho é mentiroso. Que esse seja amaldiçoado por pregar palavras mentirosas. Porque nós devemos buscar o evangelho verdadeiro, o evangelho que salva, que transforma vidas e corações. Mateus vai falar sobre esse conceito no capítulo 24, versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a poucos ou a muitos? A muitos. Enganarão a muitos.
Versículo 23 e 24 desse mesmo capítulo 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E percebe que ele está falando aqui, e já prevenindo a gente, que irão levantar falsos cristos, falsos pregadores, falsos profetas, que vão fazer grandes sinais e prodígios. Grandes sinais e prodígios. Ah, mas eu fui lá e aconteceu tal coisa, eu vi tal coisa acontecendo na minha frente. Tá, mas já estava profetizado isso daí. Grandes sinais e prodígios esses homens iriam fazer, mas estão pegando o evangelho de engano e de mentira. Um evangelho apenas para deturpar e corromper o coração do homem. E ainda mais ele fala, se possível fosse, daria enganar os próprios eleitos, mas não é possível, porque esses podem até estar lá, mas não ficar lá, porque esses vão buscar o evangelho genuíno e verdadeiro de Cristo Jesus, que deve ser seguido porque ele é o único e verdadeiro. Quando observamos o texto de 1 João capítulo 4, versículos de 1 a 7, vamos encontrar falando sobre esses falsos mestres. E eu vou pedir que a igreja leia todos juntos. Assim, amados, aqui está uma receita para a gente identificar o certo do errado. Os falsos mestres e os mestres verdadeiros. Ele fala de provar e de ver, mas não pelos nossos próprios olhos ou pelos nossos próprios conceitos, porque aí seria quem faz milagre e quem não faz milagre, quem ressuscita ou quem faz cura ou quem não faz cura, quem profetiza e quem não profetiza, coisas humanas, coisas dos homens. E aí a gente pode cair em um problema muito sério. Lá falou minha vida inteira. Ok, falou tua vida inteira, mas é de Deus ou não é de Deus? Vem do céu ou vem do inferno? Da onde vem? Porque se vem de Deus, tem um motivo para glorificar a Deus e não as pessoas. E ele fala no versículo 2, nisso conheceis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Jesus, aqueles que confessam que Jesus é nascido de Deus e nasceu aqui em carne, vem de Deus. Mostra Cristo. Mas ele continua trazendo os princípios para identificar. E aquele que não confessa Jesus Cristo, esse não veio de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito anticristo. E que esse leva uma
oposição a Cristo. Uma oposição a Cristo. E ele fala: fique firme, porque os falsos profetas estão à nossa volta e eles são contra Cristo. Não mostra a graça de Cristo, não mostra o amor de Cristo, não mostra o evangelho de Cristo, mas mostra o evangelho das pessoas e das coisas. Das pessoas e das coisas. Olhe para as coisas lá do alto, olhe para Cristo. E ele fala: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve a voz, obedece a Cristo, caminha com Cristo e se afasta do erro. Pronto, é simples assim. Olhe para Cristo, veja Cristo. Quero concluir nossa mensagem dessa noite olhando os versículos 10 a 12 de Gálatas. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradar ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Meus amados, percebe que o apóstolo Paulo vai tratar de quem recebeste. O que você está procurando? O que você está procurando no evangelho de Cristo? Você está procurando Cristo ou as pessoas? Porque se procuramos o favor dos homens, não vamos encontrar o favor de Deus. Devemos procurar sim o favor de Deus. E não agradar a homens, porque agradar a homens é procurar as coisas de homens. Se vamos agradar a homens, não iremos agradar a Deus, porque Deus é o centro de todas as coisas. Ah, mas pastor, eu gosto de tal coisa. Tá, você gosta de tal coisa, mas agrada a Deus ou não agrada a Deus? Se agrada a Deus, continue fazendo, continue caminhando, continue realizando. Mas se não agrada a Deus, então você deve deixar imediatamente, agora, tudo que desagrada a Deus. Se procuramos agradar a homens, nós não vamos agradar a Deus e nós não vamos... É uma das características do servo que não é de Cristo. Mas se nós estamos agradando a Deus, vamos buscar o evangelho anunciado não por homens, mas vindo de homens, mas que vem de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós não recebemos o evangelho de homens, apesar de Deus usar homens para escrever, homens para nos instruir, homens para andar no evangelho de Cristo Jesus. Mas é o evangelho de Cristo. Conhecemos o evangelho por intermédio de Jesus Cristo e o evangelho dele. Essa relação especial, não geral, somente para alguns, e alguns vão entender isso e tudo bem, porque a solução está para alguns que o Senhor escolheu e revelou isso a mim e a você. Não é todos que vão entender desse evangelho, porque é uma revelação dada a você, e se você entendeu aqui, é uma revelação especial para você. Esse evangelho de Cristo Jesus, que muda vidas e transforma corações. O evangelho não segundo a homens, mas o evangelho que veio de Deus para os homens, mas mediante a revelação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Quando paramos para olhar para homens, perdemos o foco de Cristo. Quando paramos para olhar para as pessoas, o que as pessoas vão pensar, o que elas vão achar, o que elas estão falando, o que elas estão conceituando, deixamos o foco de Cristo Jesus. Devemos olhar para o evangelho puro e simples isso do Senhor Jesus Cristo. Olhar o que Ele quer, o que Ele pede, andar como Ele deseja e abandonar os nossos desejos, os desejos dos outros querem para nós. Mas individualmente, o que Deus pede para você? É o evangelho de obediência, de graça, de prontidão, que agrade a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Não siga outro evangelho.
Não abandone o evangelho da graça para viver o evangelho do peso, do medo, o evangelho da lei, da circuncisão, do fazer, do ser, do cortar cabelo ou não cortar, do assistir ou não assistir, do ir ou do não ir, mas o evangelho da liberdade que Cristo nos dá através da sua maravilhosa graça. A graça que é insubstituível. Não é um exame, não é um resultado, não é um médico, não é um emprego ou a falta dele que vai determinar nossa vida. Mas nossa vida tem a base em Cristo Jesus. E é por Ele e para Ele que devemos viver para todo o sempre. Amém. Baixa sua cabeça, coloca teu coração diante do Senhor. E nosso convite a você colocar a tua vida diante de Cristo Jesus. Não abandone Cristo. Não abandone o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se você tem dado ouvidos a outro tipo de pregação, de evangelho, ele não fala do pastor Otoniel, não é isso não, é do evangelho de Cristo, o evangelho de verdade, o evangelho de amor, de graça. Abandone isso. Você tem dado mais força às coisas, às pessoas. Abandone isso, deixe de lado. Olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Cristo Jesus. A Ele, no meio dEle e para Ele são todas as coisas, inclusive nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.